É um vasinho bem fininho, tipo um cabelinho, vamos dizer assim. E esse vasinho ele tem orifícios que fazem as trocas das substâncias com as células. Então, isso é chamado microcirculação. Essa microcirculação é altamente deficiente nos pacientes diabéticos, é altamente afetada no paciente diabético. E o que que acontece com a medicina? Eu tenho discutido muito com meus colegas médicos. O que que acontece? Paciente diabético. Sei lá, se tem alguém diabético aqui, acho que vai entender o que eu estou falando. É, o diabético, ele. Oh, perdão, só que eu tirei aqui da visão de vocês. Me perdoe isso rapidinho. Bom, porque saiu a página, não tem problema. Ah, voltou agora, voltou. O paciente diabético, ele tem um açúcar elevado. Por algum motivo ou outro, ele descobriu isso. Ou no exame de sangue, mas não sentia nada. Ou começou a ir mais no banheiro à noite e começou a urinar e a formiguinha juntava lá na urina. Alguma historinha ele tem para chegar e fazer esse exame e dar o açúcar elevado. Né? Raramente é aquele paciente. Tem pacientes que também fazem os exames preventivos, né? E aí vão descobrir lá. Mas descobriu que está com açúcar elevado. Você não sabe quanto tempo esse açúcar estava elevado até aquele primeiro dia que ele descobriu. Mas é claro que não foi de ontem para hoje, já tem um certo tempo. Aí ele vai ao médico, chega ao médico, ele passa lá um comprimido, um glifagem, um comprimido para metformina para baixar o açúcar, a absorção do açúcar. Aí depois de 2 meses ele volta ao médico. Ah, doutor, o açúcar, eu fiz o exame de novo e não deu tão legal. Estava em 180, mas deu 150, não estava tão legal. Aí o médico vai lá e prescreve outra coisa. Vai lá para Ozempic, vai lá para o Forxiga, enfim, tem as medicações, ou se for o caso, maiores, a insulina, né, para insulina dependente. Enfim, ele vai tentando regular o açúcar. Massa. Chega um ponto que ele até consegue regular. Né? Após uns meses ou anos, aí ele regulou, tá ótimo. Agora me diga uma coisa, desde aquele tempo que ele iniciou, que ele não sabe quando foi, até ele conseguir regular, o açúcar ficou alto, ficou oscilando. Ficou lesando o tecido, ficou mexendo com a microcirculação, ficou mexendo com os neurônios, ficou mexendo com uma série de coisas no corpo. O que que foi que o médico fez para reduzir esse efeito do açúcar alto no sangue? Não fez nada, porque a medicina não está enxergando isso. Ela só está regulando o nível de açúcar no sangue, mas ela não enxergou essa lesão que você ainda não apresentou sintoma. Porque o diabético que tem uma ferida na pele, na perna, ou que tem aquela tipo erisipela, ou que amputa um dedo, alguma coisa assim, é um caso já terminal, gritante. Mas até chegar ali, ele não foi do dia anterior para cá e tudo aconteceu. Não, anos e anos e anos, o açúcar elevado, mexendo com a microcirculação, e que levou à amputação, à ferida, a toda aquela dificuldade. Na neuropatia diabética, a perda da visão, a perda da audição, né? Então, tudo isso vem. Agora, quem é que pode ajudar de forma divina isso? O aloe vera. Ele faz o caminho contrário. Se a microcirculação está fechando, ele está abrindo. Né? Então, ele vai fazer o efeito contrário. É uma grande vantagem. Ele consegue regular também o açúcar, porque ele ajuda as glândulas, inclusive o pâncreas. Né? Ele ajuda a ação da insulina metabolizando o açúcar. Então, só isso já é um grande efeito. Não só para o diabético, mas para todo mundo. Né? Então, quem não quer ter sua microcirculação preservada por mais tempo para ter longevidade? Todo mundo, eu, né? Todo mundo. Né? Quem quer ter um telômero mais saudável? Aloe vera. Eu, né? E agora, tem uma substância chamada Semanã, que descobriram que tem no aloe vera. E agora, o que que ela faz? A Semanã, ela tem uma alta ação, uma alta eficácia em pacientes que têm alteração celular, como as neoplasias, né? O câncer, por exemplo, os tumores. Então, a Semanã, hoje, inclusive nos Estados Unidos, tem faculdade, tem serviço de oncologia, que eles aderiram ao uso também do aloe vera, né? Não só na prevenção, como no tratamento. Então, assim, é muito o que eu estou falando aqui, se vocês forem no Google acadêmico, no Google lá de estudos, começa a pesquisar aloe vera em oncologia. Vocês vão ver lá, estudo da Universidade do Texas, tal, tal e tal. Entendeu? Tem muita coisa boa. E aí a semana tem esse grande efeito, né, na ajuda antitumoral. Porque o nosso sistema imunológico, ele tem ação para evitar fungo, bactéria, vírus, né, de uma forma geral,
e também o sistema antitumoral, ele está ali no processo, está junto, né? Então, é uma coisa que anda apareado, e aí a semanal favorece a isso. Outra coisa são as doenças autoimunes, não é? A doença autoimune, eu só um reparo, viu, minha gente? Eu não sou especialista em diploma de doença autoimune, mas eu acabei, tem 4 anos que eu estudo muito suplementação, Forever Living, e ela vai cair fortemente nas neoplasias, nas doenças autoimunes. Então, se você for pensar aí, por exemplo, pacientes com lúpus, fibromialgia, artrite reumatoide, tem uma série de doenças. Nossa, como é, assim, como é bom ver a diferença dos pacientes usando aloe vera. Que diferença? Que diferença? Eu tenho pacientes com fibromialgia que voltam depois de 2, 3 semanas, ele já entra sorrindo assim, ó. Puf. Aí eu olho assim, que lindo, né? Que sorriso lindo e tal. Doutor, foi um milagre. Aquela garrafinha. Uns até reclamam. No começo eu achei caro, mas nunca mais vou deixar de usar, tal, né? Então, é aquela situação assim que você vê claramente. Pacientes com lúpus, com lesão de couro cabeludo, queda de cabelo, você vê uma mulher com a perda quase que total do couro cabeludo, do parte do cabelo, e você vê ela usando, e não só aloe vera, mas assim, aí já tem que suplementar com mais coisas, inclusive com os de First ou o Activator, né? E você vê uma melhora depois de 2 meses, assim, 45 dias, 2 meses, uma melhora substancial. Então, isso é muito bom. Então, assim, do aloe vera, de uma forma geral, eu colocaria isso. A questão do intestino, de favorecer a absorção, da limpeza do trânsito intestinal, melhora a microcirculação, né? Regula o açúcar do sangue, é um anti-inflamatório importante. E aí, quando você fala das articulações, né? Muita gente que tem artrite, artrose, processos mais crônicos, ele vai agir diretamente nisso aí. Doenças renais, hepáticas, né? Processos do sistema linfático, enfim. Ó, se você pensar em qualquer doença, eu assino embaixo que você vai falar. Serve, pode falar. Qualquer doença, doutor, serve, pode falar. Qualquer uma doença existente hoje serve. Pode ficar tranquilo. Por isso que eu estou dizendo, não precisa ser médico. Ah, serve, serve com certeza. Eu tenho criança de 2 anos, 3 anos que toma aloe vera, né? Tá? Agora, tenham cuidado com uma coisa, né? O paciente está lá, em tratamento médico, acompanhado por especialista, oncologista, neurologista, sei lá. Então, não insista, né, naquela. Você até orienta, ó, cara, eu vejo uma pessoa, teve um médico que falou isso, ou eu tenho um parente, compartilha. Compartilha, mas não insiste, porque assim, existe o médico que está lá se esforçando, tratando, e aí às vezes às vezes uma patologia complexa, que não é só aquilo que você está vendo, e aí você indica a aloe vera, alguma coisa lá, a pessoa complica, tem um problema, aí vão vincular o aloe vera, que não tem nada a ver, mas acaba acontecendo isso, né? Então tem que ter muito cuidado, né? O nosso limite é o quê? Dar a oportunidade. A nossa função na Terra é dar oportunidade para as pessoas. Compartilhar aquilo que nós passamos para as pessoas. Ó, cara, eu tomo isso aqui todo dia. Tem 4 anos que eu não gripo. Eu tinha herpes labial, acabou meu herpes labial, né? Então, assim, você compartilha, o outro quer se quiser, né? Você está fazendo a sua parte. Então, não cabe a gente ficar, tome que isso aqui é muito bom, tome, você tem que tomar todo dia falando disso, você vai virar um chato e o cara não toma, né? Ô, Então, tem que... doutor André, a minha Sim, herpes também foi embora já com a aloe vera. Mas esse Mublend é muito top para herpes, é. né? Qual que é o mecanismo? Porque como que. Eu já tinha feito de tudo, os Ovirax, tudo que você imaginar eu tinha feito, mas depois do aloe vera e esse Mublend. Isso aí é o seguinte, aqui a Forever, eu até risquei falar isso. Eu me lembro que a gente estava num evento Forever in Rio, quando saiu aqui, isso aqui. Foi logo quando voltou, depois da Covid, foi o primeiro evento. Aí o doutor Fernando anunciou o Imublend. Aí ele me colocou, né? Ele me confidenciou a fórmula, assim, tal. Olhei, ele mostrou um frasquinho, eu olhei assim, caramba, isso aqui vai fazer sucesso. Hoje, assim, eu acredito que depois do aloe vera, assim, claro que tem vários suplementos que foram, né, o AgiPlus, mas esse aqui foi uma das grandes invenções, uma das grandes ideias da Forever Living. Ele tem vitamina C, D, zinco, selênio, lisina e curcumina. Respondendo sua pergunta, além dos 5 que vão atuar no sistema imunológico e vão ter o sistema em alta para quando o herpes, que é um vírus, ele vai estar ali, você vai estar com anticorpo, você vai estar
matando aquela proliferação viral que dá a erupção. A lisina, comprovadamente, é um antiviral. Ele evita a replicação viral. Então, de todos os seis, a lisina é que vai ter o maior efeito na relação do herpes labial. Inclusive, tem trabalho, eu posso até te mandar depois, tem trabalho diretamente falando do uso de lisina e diminuição da carga viral de herpes vírus. Então, Nossa, é bem show, legal. A show de lisina. bola. Então, assim, só que, assim, os seis, né? Os seis itens, eles têm um efeito direto no sistema imunológico, é um sistema de uma reação em cadeia, né? Aí você tem a ação de várias células, macrófagos, né? Os linfócitos. Então, são célulazinhas que vão atuar no sistema imunológico. Agora, eles também têm um efeito antioxidante, né? Ele tem um efeito... Pode ver quem usa Imublend fica com uma boa energia. Porque aí você tem um zinco e o selênio ali, ó, dando toda a carga. Eu estava estudando o ano passado, eu não sabia que existia 30 selênio proteínas ligadas ao metabolismo. Porque a suplementação é um mundo tão grande quanto a medicina tradicional. É um negócio, se você for olhar para o nível celular, em nível celular, a nutrição celular, todo o funcionamento, todos os tecidos do corpo, é muito vasto. Então, assim, eu não sabia. E aí, estudando sobre metabolismo, questão de perda de peso, tal, como atuaria o V-Force, né, o Ultrabody, o Aloe Berry. Aí eu vi que existem 30 selênio-proteínas que são produzidas pela tireoide, que estão ligadas ao selênio. E estão ligadas a metabolismo, né? Então, por isso que ele dá essa energia, o zinco também. E o zinco no sistema nervoso, de uma forma geral, também é um grande mineral, né? Ele atua, por exemplo, eu uso pacientes com zumbido, tontura, eu sempre uso Imublend. No meu, por exemplo, pré-operatório, Imublend é mandatório. Né? O Imublend ou o Gome, quando não tinha o Game, eu usava o Light Ultra com o Aloe Beats também. No Então, assim, já pré-operatório, aproveitando ele, no pré-operatório, você falou, na preparação? todo paciente que eu opero, eu faço ouvido, nariz e garganta. Todo paciente que eu faço cirurgia, eu faço suplementação prévia. E assim, a cirurgia tem outro nível. Eu digo assim, você faz a incisão no tecido, geralmente o tecido inflamado ele sai aquele exudatozinho, já sangra, entendeu? Eu faço cirurgia para de amígdala, parece que você está dissecando um cadáver, você não vê aquele sangramento, aquela aguazinha, nada, é só o tecido, você vai tirando, você vê o vaso, você cauteriza. Eu consigo tirar as duas amígdalas sem sangramento, que é algo que era impossível antes. Eu até estou com um vídeo que eu vou lançar agora no Instagram, eu fiz semana passada a cirurgia, a outra. E aí eu entrei com o microfone aqui, foi gravando em tempo real, e eu fui comentando a cirurgia e operando. E eu fiz isso porque foi uma cirurgia de 10 minutos. Foi nariz, adenoide e amígdala. E eu fiz isso por quê? Porque eu sabia que aquele tecido estava bom, bem preparado, e eu não ia ter aperreio ali do que eu estava fazendo, não ia passar vergonha, né? Porque imagina você filmando aqui, aí começa a sangrar e não ia dar, não ia ficar tão bonito. Então, foi bem legal. Vai sair, eu acho que vai sair, eu acho que essa semana agora, quinta-feira. Então assim, me dá um sossego na cirurgia, que fica bem mais rápido, e a recuperação pós-operatória. No Isso, pré, você indica quantidade pronto, de aloe, assim, para a gente ter uma noção. pronto. O aloe vera, de uma forma geral, eu indico no mínimo 50 ml em jejum e à noite. Eu acho uma dose boa, se você mantiver ela todo dia sem parar, é uma dose que, do ponto de vista financeiro, você vai tomar 3 litros por mês. É viável, entendeu? Porque não é só o aloe, né? Você vai usar aloe, vai usar o Imublend, o Bioactive. Então, a gente tem que ver também como está a nossa condição das pessoas, né? Do financeira mesmo, né? E aí, o adulto eu uso 50 ml, 12 horas. Se tiver o intestino preso, toma 1 litro em 2 dias. Quando soltar, aí volta para 50 ml. Se não soltar, toma outro litro. Até hoje, todos os pacientes que eu passei, a 95% com 1 litro, em 2 dias resolveu o problema do intestino. Tá? Mas uma senhora usou 2 vezes e também resolveu. Então, resolve é batatinha. Eu prescrevo, use e vá tomar. Toma e depois me fala. Pronto. Volta comemorando. Aí, se tem o intestino normal, 50 ml 2 vezes ao dia. Aí eu faço Imublend no adulto e o Bioactive. 2 comprimidos do Imublend e 2 à noite do Bioactive. Pronto. Já ajuda.
Agora, se tem alguma doença específica, né? Por exemplo, o paciente tem uma doença articular, tem uma doença vascular, predispõe à formação de trombo, aí eu uso o Garlic Thyme, eu uso o Arctic Sea, aí eu vou vendo, mas de uma forma geral eu uso esses três: Aloe, Imublend e Bioactive. E na criança eu uso o Beats com o Light Ultra, que o Light Ultra tem as vitaminas e tem os aminoácidos, né? Então vai ajudar na recuperação do tecido. Batatinha, funciona. E pasmem uma coisa, tem uma cidade aqui que me contrata para fazer 5 cirurgias por mês de pessoas carentes. E aí eu vou lá e faço essas 5 cirurgias. E eu não consigo suplementar esses pacientes, é difícil. Porque condição, a prefeitura não dá, o paciente, a família não tem condição nenhuma. E são pacientes mais desnutridos, inclusive. E aí é o sufoco, viu, pós-operatório. Sangra, dói, é totalmente diferente mesmo. Assim, é gritante. Tanto que eu estou vendo até uma forma da gente conseguir pelo menos suplementar o mínimo desses pacientes. Estava pensando até em doar, tal, mas assim, como é algo contínuo, tem que ser uma responsabilidade da prefeitura. Eu estava vendo como fazer isso. Mas assim, é bem gritante, viu a diferença. Então, se tem alguém aí que vai operar ou vai fazer cirurgia ou um parente, compartilhe isso. Ah, se vai gravado aí, pode passar, porque vale muito a pena, faz diferença. A gente falou aqui do Imublend, né, que tem esse grande efeito no sistema imunológico, no herpes vírus. Ele dá muita disposição no dia a dia, né, principalmente para as pessoas que passaram de 50 anos, aí é bem legal. Tá? O Royal Jelly, a geleia real, nossa, é fantástico. Para o que eu passei no pós-Covid, que eu tive déficit de memória, Moço falou então. isso pra É, gente. oi? Eu tava pensando de assistir hoje. Ai, desculpa. Ah, não. Tranquilo, tranquilo. A Geleia Real, ela me ajudou, assim, a sair de um quadro de déficit de memória que eu fiquei no pós-Covid. Foi aí que eu comecei a acreditar nos produtos. Eu tomei o Aloe, eu tomei o Collagen, tomei o Daily, e usei a Geleia Real. Com 30 dias eu estava todo sequelado, eu fiquei muito bem. Então, para quem tem ansiedade, depressão, déficit de memória, o Royal Jelly é fantástico, porque ele faz a produção, predispõe a produção de uma substância chamada acetilcolina, que é um neurotransmissor. Então, o nervo ele só se comunica, ele não é um fio tocado no outro, ele se comunica com neurotransmissores. Então, o sistema nervoso, tanto central como periférico, eles são muito isolados. Por exemplo, tem muita substância que está no sangue, que funciona no corpo todo, mas não consegue ir para o cérebro. Por exemplo, a serotonina 95% da serotonina do intestino, teoricamente, ela não consegue ir para o cérebro, porque existe uma coisa chamada barreira hematoencefálica, tá? Por isso que tem algumas substâncias, por exemplo, aqui no cálcio, tem a chama quelatada, né, que você consegue passar essa barreira. Então a floresta também se preocupa com isso. Então o cálcio, ele tem lá cadê? Eu tô com ele aqui. O dimagnésio malato, né, assim, eles têm elas têm uma capacidade de ultrapassar essa barreira hematoencefálica. Então, mas não é toda a substância que faz isso. Agora, por que a serotonina, que 95% da serotonina do intestino ajuda no sistema nervoso central, se ela não consegue entrar lá? E aí? É porque o nosso cérebro tem muitos sensores em todos os lugares. Faz seu corpo funcionar bem, que o cérebro vai ficar em paz. Entendeu? Então faz o corpo funcionar bem, as articulações, né? A pele saudável, o intestino saudável, o pâncreas, o fígado, o rim, o pulmão. Tudo tem sensor ali, ó. Tudo tem sensor. Os hormônios estão tudo ligados aqui para o cérebro. Então faz o seu sistema hormonal, o endócrino funcionar bem, né? Intestinal, cardiovascular, funciona tudo direitinho, o cérebro vai ficar em paz, você vai ter outra vida. Né? Não tem aquela história, eu tenho tanta coisa que eu não consigo nem pensar. É isso também para o corpo. Deixa o corpo inflamado, cheio de coisas. Não aguenta. Ô, doutor, então Sim, assim, se a pessoa tomar, uma pessoa constipada, crônica, se ela tomar 1 litro de aloe vera em 2 dias e depois fazer essa manutenção de 50 ml de manhã e à noite, acaba esse problema de constipação?
Nem todos conseguem manter com 50 ml. Eu tenho uma senhora, essa senhora que tomou 2 litros, né? E aí a gente começou a usar 50, ela voltou, aí foi para 100 e resolveu. Às vezes precisa de uma dose maior. Outra coisa é o fiber, a fibra que nós temos, né? Que às vezes fica um pouquinho esquecida, mas o fiber, você tomando uma quantidade boa de água, aí ela vai ter um bom efeito no intestinal também. O doutor poderia explicar um pouco sobre o fiber, porque realmente a gente não acha graça no fiber, né, gente? Alguém acha graça no fiber aqui? É porque assim, a microbiota, né? Você tem a nossa porta de entrada, né, do corpo, do ponto de vista que vai mexer no sistema hematológico, é o intestino. No intestino ele vai absorver o quê? Os nutrientes, tal, tal. Então é um complexo. O intestino é uma verdadeira cidade, né? Onde você tem várias, você tem uma flora intestinal com uma série de bactérias. Você tem as vilosidades, você tem o que você está colocando para dentro, a forma que você está digerindo, né? Essa complexidade, ela vai afetar diretamente as velocidades. O que é uma velocidade? O intestino não é um tubo liso assim. Ele tem dedinhos, assim, vamos dizer, o tubo está cheio de dedinhos, assim. E cada dedinho tem outros dedinhos menorzinhos ainda. Ele faz com que a velocidade simplesmente aumenta a superfície de contato para que você consiga absorver mais coisas. Então, o fiber, ele vai agir diretamente aí, ó. Imagina, pronto, o scrub. Vocês usam o scrub? Vai lá na pele, faz uma esfoliação, tal, aí depois você bota o gel, né? Tal, tudo direitinho e o resultado massa, porque você fez a limpeza. Então, o Fiber, imagina um Fiber fazendo isso nas nossas velocidades, por exemplo. E ele preparando o ambiente para a flora bacteriana normal estar lá. Porque a flora bacteriana, além de ser bactéria, né? São bactérias, mas elas são bactérias que convivem, elas convivem com o nosso organismo. Se você tira essas bactérias, você abre porta para outras bactérias patógenas entrarem. Então, assim, pessoas que querem, por exemplo, controle do peso, faz um sachêzinho de fiber 30 minutos antes das refeições com 2 copos d'água, né? Então, assim, é uma coisa que vai já dar mais saciedade, né? Então, assim, é, é, as pessoas que têm dificuldade do trânsito intestinal, então o intestino, ele é tão é a porta de entrada mais importante do nosso corpo, né? É onde você vai ter todo o funcionamento depende dele. Se não tiver água, vitaminas, sais minerais, aminoácidos, entendeu? Então o fiber ele fica meio esquecido e agora o Fields também está saindo, né? Inclusive não tá mais, vai ter mais o Fields, né? O Fields era outra O fonte de fiber. fibra muito boa. Vai ser substituído, na verdade, né? O Fields vai ser substituído. Então, assim, o Fields eu usava muito, ó. Quem quer perder peso? Vamos aproveitar essa ganchinha aí. O que eu prescrevo? Primeiro, se puder usar o Clean9, fantástico. 9 dias ali, faz aquele detox, diminui 3, 4 quilos, é muito bom para dar o trampolim para você continuar. Aí eu continuo com o quê? Com aloe berry. Então, aloe berry, porque geralmente quem tem um excesso de peso tem gordura, e gordura inflama, e você tem retenção de líquido. Então, aloe berry, pelo menos 50 ml 2 vezes ao dia, se puder mais. V-Force Ultra Body, né? O V-Force que tem complexo B, inclusive o V-Force tem sido muito usado com resultados bons para quem tem enxaqueca, viu? É interessante isso. Enxaqueca. Inclusive, eu estou com uma nutricionista na minha descendência, a Glícia, ela até, a gente participou junto aí do evento, e ela falou, André, pelo amor de Deus, eu comecei a tomar o V-Force, pensando na parte da academia, viajei e esqueci ele. Perdi a viagem, porque a enxaqueca foi lá para cima. Voltei a usar, melhorou. Por causa da B12, porque o complexo B, de forma geral, que o V-Force acaba tendo, né? Deixa eu ver se tem ele aqui. Que show, e mesmo com a cafeína, então, né? Pois é. E Então, quem tem tendência à pressão alta, doutor, por favor? sim, o V-Force, assim, ele não age diretamente por exemplo, no vaso a ponto de causar hipertensão ou pico hipertensivo. Eu digo porque inclusive, eu sou hipertenso e não tomo mais nada, só tomo suplementação.
E ele não tem alterado nada. E também não dá taquicardia. É bem interessante o efeito dele. Então ele aumenta o metabolismo de outra forma, né? Assim, agora, assim, nem tudo ainda eu consegui elucidar na suplementação Forever. Tem muita coisa que a gente vai procurando, vai estudando, vai encontrando alguma coisa aqui, outra ali, sabe? É o Hit Loxa, por exemplo. Eu não sei o que é aquilo ali, até hoje eu não entendo, né? O Hit Loxa, você tem uma eficácia, eu estava jogando beat tênis agora há pouco, aí doeu meu joelhinho lá, tomei banho rapidinho que eu vim para a apresentação, botei no joelho e acabou o problema do joelho. Eu não sei o que é. Então, assim, o V-Force ele tem esse efeito. Por exemplo, o Fábio ele dá um efeito energético, ele dá uma energia, mas ele não dá aquela taquicardia como dá o Red Bull, né? Eu já cheguei a tomar 3, 4 Fábio assim, não O senti que, nada, a não ser o que energia que o mesmo. doutor acha a respeito do Fábio na quantidade de açúcar que ele tem? O doutor acha que ok? Porque às vezes a gente vai falar com algumas pessoas ligadas à saúde sobre o Fábio e fala assim, mas ele não é Ah, tem bom. açúcar, né? E aí, o que que o doutor acha? Caramba, ó, primeiro é que vem da frutose, né? Assim, o açúcar, ele é necessário ao corpo. Se você perguntar, tem nutricionista, inclusive aqui eu vi que tem nutricionista na sala, né? Pergunta a ela, cara, a fonte de carboidrato é importante. Então você não pode cortar o açúcar 100%, porque você vai acabar consumindo seu músculo, né? A minha noiva é nutricionista, então a gente começou, foi bem legal, porque casou a gente discute muito questão de nutrição, ela me ensina muito, a Gilane, e assim, ela fala muito, ó, tem gente que é radical, né? Corta tudo e quer emagrecer. Aí rapidamente cai, depois não. Caramba, eu tô há um mês fazendo dieta, não perdi uma grama. Claro, você não está jogando corretamente com o organismo. Então, o açúcar é importante. O que não pode é comer um brigadeiro, né? Tomar um litro de coca. Agora, uma lata de Fábio é muito. Então, assim, é um preciosismo que não existe. Inclusive, diabético, pode comer açúcar? Sim, pode. Só não pode ter o açúcar alto, mas ele pode comer carboidrato. Por quê? Ele precisa da fonte de energia. Agora ele tem que estar regulado o que? O seu metabolismo, entendeu? Então não, aquele açúcar, aquela taxa do Fábio não vai ser danoso. Você não vai engordar porque você tomou um Fábio, não é isso. Agora, o pessoal às vezes se pega num detalhe que acha que vai fazer mal e faz tudo errado, o restante, né? Então a gente vê muito isso, vê muito essa questão aí. Doutor, agora assim, tá assim, hoje em dia a moda é desparasitação, né? Tudo agora é desparasitação e é show mesmo a gente ter essa consciência. Qual seria o tratamento ideal com o nosso aloe vera para haver essa desparasitação? Eita, agora você me pegou, viu? Ai, desculpa. Cara, não tem problema não. Vamos discutir isso aqui. Me explica mais, fala aí, vai, fala aí. Então, porque é assim, né? A Porque gente vê assim, às muito. vezes eu conheço a coisa, eu não sei pelo nome, entendeu? Ah, tá. A gente vê muitos médicos falando assim, microbiota agora é um órgão, né? Considerado como Sim, órgão, sim, antes sim, não sim, era, tal. E a gente sim. necessita de uma desparasitação, acabar com os vermes, com os fungos, com as bactérias do Ah, corpo da tá. pessoa. Sim, E aí, e assim, era uma coisa que não era levantada, né? Quem mora em cidade grande não tem vermes, aí é coisa de criança. Hoje em dia, as pessoas levam isso mais a sério, né? A gente conversa com pessoas que acham que não tem verme. Então, como é que a gente pode hoje fazer um tratamento com aloe vera que consiga alcançar a maior quantidade de espectros de parasitas, né? De tipos de parasitas, que tem uma eficácia, sabe? Assim, tanto tempo, sim. tomando o quê? A quantidade. É assim, eu entendi agora o que você perguntou. É porque teve uma época a medicina tem alto e baixo, tem moda e desmoda, né? Pá, pá, pá. Então, houve uma época, principalmente quando eu era criança, toda criança tem que fazer exame de sangue, fezes e urina, e o exame de fezes era coletado em 3 amostras, porque às vezes uma não dava, outra dava, tal, tal, e era uma caça às bruxas aos parasitas. Depois, isso, claro, que com a higiene, a vigilância sanitária, com toda uma normativa, diminuiu drasticamente o número de ascas, tênia, né? Eu nunca vi na minha vida uma tênia a não ser num pote lá, num formol, entendeu? Nunca vi pessoas com patologias dessas. Mas a gente sabe que tem, claro. Então, assim, os parasitas, eles são, o nome já fala, parasita é um patógeno, é um ser que vai sugar aquilo que a gente tem, né? Desde o asco, então causa anemia, né? Tem parasitas que causam até obstrução intestinal.
tem uns que vão para o pulmão, né? Então, você pode ir para o sistema nervoso central, que é cisticercose. Então, tem vários parasitas. Só que aí esse ficou mais ampliado para a questão da microbiota, né? Que aí é da flora normal e da flora paralela, parasita, né? Que aí ele também está se falando muito. Outra coisa que tem se falado é a questão de alguns processos inflamatórios no homem ou na mulher, no trato urinário, que está na próstata, né? Que está na glândula, tal, tal. Enfim, mas vamos puxar tudo isso para o aloe vera. Se você tem uma doença específica, asca, tênia, ou fungo, ou seja qual for ela, o médico tem que tratar, tem que passar o remédio. O aloe ele não vai 100%, você não garante que você vai tratar, não, né? Então, assim, você tem que ir ao médico vai tratar isso aí, beleza. Mas como é que você vai manter para evitar um ambiente saudável, para evitar aquela inflamação de novo, né? Então, assim, primeiro cuidado é o cuidado com o que você está colocando na boca. Eu tenho falado muito para as pessoas, por exemplo, eu adoro salada, eu gostava muito de salada, aquela salada com alface, chips de coco, tomate seco, tá lá, cada salada gostosa que a gente come. Só que quem garante a qualidade daquele vegetal, daquele legume, né, daquilo que está ali? E principalmente fora de casa. Não dá para garantir. Então, sinceramente, eu aboli a salada fora de casa, a não ser quando eu estou assim, com muita vontade, aí um devaneio, aí o cara vai lá e come. Mas eu substituí por 2 comprimidos de dele, tá? Então, né, a babosa, o pessoal pega a babosa, corta lá, bota de molho e come. De jeito nenhum. Então, aloe vera. Aí é aquela questão que a gente falou dos ml, no mínimo 50, mas 50 a 100, né? Tem pessoas que tomam 1 litro por semana, melhor ainda, né? 2 litros. Não tem essa quantidade mínima, tem que ser 50 e pronto. Você pode aumentar isso. Eu chego a tomar 1 litro a cada 3, 4 dias, tá? E o meu intestino funciona normalmente, eu não fico com diarreia, não tem nada disso. Ele soltou, depois ele mantém a microbiota lá, né? De uma forma geral. Então, assim, o Imublend vai ajudar na questão dos macrófagos ali no intestino. Eu não sei se é isso que teria para responder, mas de uma forma geral, eu penso muito por aí. Agora, essas modas, né, que se lançam, antigamente existia a teoria do foco inflamatório. Ah, é um foco dentário que causou doença tal, né? Não tinha ou foco na garganta que causou outra doença, tal. E depois isso foi sendo colocado de lado. Hoje em dia, hoje em dia, né, assim, os estudos que eu tenho feito, tenho visto, a teoria do foco é correta, é verdadeira. Só que não só no dente, só naquele pontinho da garganta. Se você inflama seu corpo, se você oxida ele, se você aumenta o número de radicais livres, você está com um processo inflamatório generalizado, vamos dizer assim, a chance de você ter uma doença e desenvolvê-la é muito maior. Então, por isso a ação dos nossos suplementos em manter a antioxidação, né? Aí evita a manutenção dos radicais livres, a lesão de células, e aí você vai ter um tecido muito mais são e muito mais propício a ficar saudável e não doente. Então, por exemplo, eu tenho pacientes obesos que têm apneia do sono, pelo amor de Deus, o paciente tem inflamação, tem doença de tudo que é tipo. Cardiopatia, hipertenso, vive com doença de pele, inflama a garganta, sinusite, problemas de humor. Então, assim, são pacientes inflamados, eles não têm um funcionamento normal do corpo, né? Então, onde a gente está atuando é nisso, né? Nessa saúde no celular, de uma forma geral. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, tem um suplemento que eu queria falar aqui também, que é o Agi Plus. Aproveitar um pouquinho. O Agi Plus, ele foi feito, né, por uma fórmula feita pelo Fred Murad e mais dois médicos, são 3 médicos que ganharam o Prêmio Nobel da Medicina de 98. O Agi Plus, ele é baseado, tem 2 componentes lá de vários, mas 2 são muito importantíssimos. A arginina, que a arginina, ela é precursor do óxido nítrico, que causa vasodilatação arterial das artérias. A artéria é o vaso que leva o sangue para os tecidos. Então, por que o Fred Murad ganhou o Prêmio Nobel de Medicina? Porque ele descobriu que essa vasodilatação envolve a vasodilatação coronariana, dos vasos do coração. Então, tá falando hoje aqui, até para meus amigos, jogando beach tennis. Cara, a gente joga aqui, faz exercício, acha que está se fortalecendo, mas está sobrecarregando o coração.
Eu toda vez que desço aqui que eu treino, eu levo minha garrafinha com 2 ml de Agiplas. Então, eu estou fazendo exercício, eu estou fazendo meu dever de casa e estou também melhorando a circulação cardíaca. Então, essa grande ação do Agiplas, como melhorar a vascularização cardíaca e do corpo de uma forma geral, é bem interessante. Ajuda, quem falou de hipertensão aqui, ajuda os pacientes hipertensos a baixar a pressão, né? Diminui. Mas não baixa aquele ponto de você passar mal. Ah, André, eu tenho uma pressão baixa, o Agiplas pode ser usado? Pode. Ele não vai vasodilatar ao ponto de você ter uma queda de pressão, né, a ponto de você desmaiar. Isso não seria esse efeito. O Agiplas tem a vitamina K2, que é o MK7, né, que é o metabólito ativo que vai pegar o cálcio, tirar da artéria e jogar para os ossos. Então, isso é bem interessante, porque, por exemplo, muita gente usa vitamina D. A vitamina D é boa para muita coisa, antioxidante, melhora do humor, tal, 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 mas ela pega o cálcio e joga na artéria, porque ela metaboliza o cálcio. E aí, quando tem o excesso de cálcio, ela joga lá nas artérias. E a artéria começa a formar uma coisa chamada aterosclerose, começa a formar uma placa de calcificação. E aí, a MK7 vem, tira de lá e joga no osso. Existe um remédio que é o 2K, que é um remédio usado para cardiopatia, né, para essas calcificações. Inclusive, eu fiquei no pós-Covid com calcificação de coronária. E aí, eu estava rezando para a Agiplas vir para o Brasil. Graças a Deus, está aqui, eu estou usando. Qual que é o elemento que tira o cálcio das A vitamina K2, a MK7, a K2. Ela tem e a quantidade muito boa. A quantidade de arginina do Forever Age é de 3,8, eu acho. Assim, 3,8. É muito alta, é muito boa, tá? É uma concentração excelente. Uma coisa que a arginina faz, ela aumenta o GH, que é o hormônio do crescimento. Então, ela diminui a quantidade de gordura corpórea e aumenta a massa muscular. Faz a troca da massa gorda pela massa magra. Bom para quem faz academia. Recuperação dos tecidos musculares pós-exercício. Fantástica. Pessoas que têm lesão de osteoarticular, né? Problema de joelho, de músculo. Fantástico. Não é só para quem está lá pegando muito peso na academia. Tem pessoas idosas. Ajuda no desempenho sexual do homem e da mulher. Tá? Então, tudo isso você vai fortalecendo. A gente fala. é, a- a- o desempenho sexual era um tabu, mas hoje você sabe que a saúde tem que ser completa, né? Inclusive do casal de terceira idade, tem que estar bem. E aí isso ajuda bastante. Então, assim, o AgiPlus é algo que veio, caramba, veio fazer uma diferença na vida do brasileiro muito grande. Eu acho que deve ser mais propagado, a gente deve compartilhar mais. Primeiro, para compartilhar, a gente tem que usar. Então, comecem a usar. Eu uso de manhã, misturo aloe vera gel, boto lá o copo. O meu copo é tipo esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu boto essa dose aqui de aloe vera gel e boto 2 medidinhas do Agiplas. Aí eu tomo de manhã. Se eu for treinar, eu boto 2 medidas na garrafinha que eu misturo com água. Outra coisa, a arginina também é um precursor da creatina, que usa muito academia também, né? Ah, Tem É uma bem pessoa que interessante. fez uma pergunta aqui, doutora. A Maria José quer Sim. saber se uma pessoa que tem angina, coração grande, pode tomar o ARG. Angina é a dor, né, do coração por algum motivo, geralmente por diminuição da vascularização, e aí você tem a dor da fibra sofrendo, né? Então, o AgiPlus, ele age diretamente favorecendo a vascularização. Então, não é que pode, não, deve e não pare, tá? Agora, o coração grande, que é a miocardiopatia dilatada, aí já é outra coisa. Aí tem que ter o tratamento cardíaco, né? De angina também tem que ser investigado, tá? Mas assim, lembre, primeiro, é um alimento, tá? Se você não tem alergia a ele, você pode tomar. Agora, não vá tomar o saco todo, né? Claro, né? Porque o pessoal, mas alimento faz mal. Sabe, cara, come 20 mangas aí para você ver o que dá. Não é? Toma aí, sei lá, 10 litros de água de coco, e vai toma tudo, né? Não é? Então, assim, na sua dose recomendada, não tenha dúvida que não teria. Nesses casos aí, assim, o AgiPlus é muito importante. Um que eu indico para doença arterial é o Bioactive,
porque metade da camada muscular de uma artéria é colágeno, tá? Então, assim, é importante você ter fortalecimento dessas artérias. E se metade da camada muscular é colágeno, você no mínimo tem que tomar 2 comprimidos de bioactivo por dia, à noite. É a melhor hora para tomar. E aproveitando em vaso, eu sei que já está extrapolando o tempo, mas o Garlic Thyme, né, que é a cápsulazinha de alho, ela ajuda muito na questão vascular, tá? Então, para quem tem doença vascular, de uma forma geral, ajuda muito 2 cápsulas por dia. Mas quem não tem e não quer ter, também ajuda. Além disso, no sistema tumoral, imunológico, grande antioxidante, né? Então, assim, há uma tendência muito grande da população no pós-Covid a desenvolver doenças vasculares, trombose, infarto, AVC, né? Então, é bem interessante. Então, é um suplemento, assim, que tem que estar no nosso dia a dia. Assim, o que que eu tomo, né? O que que eu tomo no meu dia a dia? Aloe, o Imunblend, o Agiplus, o ômega. Eu tomo logo de manhã, porque como eu tenho a vida, vou para lá e para cá, faço muita coisa, cirurgia, aí eu não. Porque assim, se eu for escolher a hora certinha do ômega, do Arctic Sea, do Garlic, eu usaria no pós-almoço. Mas para mim não dá, então eu já tomo logo de manhã, depois do café. O trabalho, V-Force, Imunblend, é, o Aloe, o Agiplus, Royal Jelly. Aí eu, agora com o Gummy, eu não tem mais jeito, eu boto o Gummy também, porque eu gosto, apesar de já estar com vitamina. É, Às vezes, eu como o Move, às vezes eu tomo ele de manhã, também dois. Aí eu fico intercalando entre o Move e o Bioactive. Tá? Às vezes eu faço isso também. Porque foi a minha, assim, a questão. Porque os dois têm colágeno, né? Mas o Move ele tem o ácido hialurônico, tem a condroitina, a glucosamina, a curcumina. Então, para quem tem doença articular, é a melhor coisa do mundo. Aí, às vezes, eu tomo um ou outro, eu intercalo, no meu caso. Deixa eu ver mais que eu tomo. O Daily, né? Acaba entrando também. Aí, por exemplo, quando eu tomo de manhã, que eu não vou fazer exercício, em vez de tomar dois V-Force e dois, o meu blend eu boto um de cada, porque senão vai extrapola, né? Também muita, assim, acaba somando muita vitamina. Mas que também não faria nenhum mal. É só questão do meu uso. E também, geralmente, eu uso Fields no consultório, porque eu não almoço, aí eu tomo lá, eu tomava Fields para evitar a fome. Que mais? O Garlic, né? Tomo dois. Só. Acho que é basicamente isso que eu estou lembrando aqui agora. Aí eu também uso o Fab, uso o Bright, uso o Jelly, o Soap, o shampoo, o condicionador, o Activator, o Sunscreen, a barrinha de sabonete também. Que mais? O Pride, aquele da barba, muito massa. O desodorante, eu uso para fazer a barba, porque não irrita a pele, é muito bom, tá? Tem uma É... pessoa aqui que fez uma pergunta, doutor, só uma Ah, licencinha aqui para a gente não perder ela, ó. Quem tem a síndrome do intestino irritável, o que seria indicado? pronto, aloe vera de forma prática e direta. Aloe vera, Immublend, né? É uma coisa que aí você vai... Tudo que está ligado a essa parte intestinal, pensa logo em aloe... Como eu falei no início, qualquer doença, aloe vera, eu assino embaixo, pode usar. Mas assim, aloe vera, aí você usa o Immublend, e aí você tem que investigar um pouquinho também a questão das intolerâncias, né? Porque alguns pacientes têm também questões genéticas. Assim, olha, doença tem que procurar o médico, tá? Assim, não fica só tratando em casa. Doutor, Mas, sim, e quem fez a cirurgia da tireoide? Eu fiz. O que o senhor é. indica? Tomar. Pronto, a tireoide, a principal função dela é o metabolismo. Então, quando você tira a tireoide, se você tirou 100% que é a tireoidectomia total, aí você Isso. tem a ausência dos hormônios, você deve tomar hormônio, então, por ano, É, tá? sei. Pronto. Então, o que que acontece? Se está bem reguladinho, bem bonitinho, bonitinho, tá funcionando bem, ótimo. Mas geralmente baixa um pouquinho e você vai para o hipotireoidismo. Ele fica ela normal, hipo. E
E aí você tende a regular, vamos baixar um pouquinho o metabolismo. Eu não sei se é o seu caso, se você sente isso ou tá normal. É, eita, agora tá sem som. Agora eu não ouvi. Eu acho Tá que normal. deixa. Agora. Sim, às vezes eu fico até 20 dias. Eu deixo, mas é porque eu tomo vitamina. Só que aí depois eu sinto o meu corpo meio Mas você deixa de cansado. tomar o hormônio? Isso, às vezes eu deixo. Não, não faça isso, porque é o seguinte, a glândula que produz hormônio, ela não tem mais. Uhum, Então, você não deve evitar, assim, não deve deixar de usar. Não tem outra que vá substituir ela, tá? sim. Então, a principal glândula do metabolismo é a tireoide. Agora, se você, às vezes, tem um excesso de hormônio, você vai estar mais agitado, o coração mais acelerado, né? Não dorme bem, aquela insônia. Se você tem um metabolismo mais baixo, você vai ter mais sonolência, vai ter um ritmo mais lento, vai ter retenção de líquido. Então, vai variar um pouco. De uma forma geral, para quem fez cirurgia de tireoide, o aloe vera, tá? Aloe vera, ou beets, ou gel, porque o beets também, pelo pêssego, né, tem aquelas ações dos hormônios, principalmente feminino. O Imublend, tá? Para a Sim. questão do selênio, do metabolismo. O Arctic Sea, também, por questões de hormonais, certo? E se você, aí você vai usar o Bioactive, né? Já seria o normal. Então, pelo menos esse, certo? E eu também, eu indico para todo mundo, toma sempre o Garlic Thyme. Sempre o Garlic Thyme, porque você tem uma tendência à doença vascular. Todo mundo tem, né? Não é só você, todo mundo. Então, não custa nada. E um potinho vem 100 cápsulas. Então, uma duas por dia, há 50 dias aí, é muito tempo, né? Ele custo baixo em relação ao que ele pode nos ofertar. Mas não, ó, pelo amor de Deus, não suspende o hormônio. Não, eu não suspendo. Às vezes eu tomando as vitaminas, eu acabo esquecendo. Aí quando eu vejo, eu digo, meu Deus, está faltando alguma coisa. Aí eu lembro. Sim. É, Porque o funcionamento do seu corpo claro que vai funcionar melhor do que a pessoa que não toma. Mas se você cortar o hormônio, vai cair. Aí você vai desregular. na loucura espessa. Obrigada, doutora. Tem mais alguma pergunta? Doutor, eu queria perguntar, em relação aos telômeros, né, ligado ao envelhecimento, mas também ligado às doenças, o que que você, assim, além do aloe vera, né, qual que é o seu protocolo que você passaria para quem quer rejuvenescer e para quem quer prolongar os anos de vida aí, pensando na telomerase mesmo, na enzima. De uma forma prote- geral, Érica, se você, eu sempre prego isso, sabe? Assim, porque se você for olhar o que é o telômero, né? O núcleo, o DNA, como é que ele produzido, que produz o RNA. Basicamente é o seguinte: o DNA, o código grande, é o nosso manual completo do código genético. Aí você quer construir a célula da pele. Então ele vai lá no capítulo pele, né? Aí tem lá uma partezinha, aí forma o que? O RNA, né? Vamos dizer, uma cópia daquela partezinha lá, e vai o quê? Começar a fazer síntese de proteínas. Para você fazer síntese de proteína, que vai começar a construir uma nova célula ou qualquer função até na própria célula atual, o RNA vai fazer algo ali ou produzir outra célula. Então, é fundamental a gente ter aminoácido no corpo, sempre, né? Sempre aminoácido. Onde é que a gente acha aminoácido nos nossos suplementos? O Light Ultra é fantástico, né? É bem completo. O Bioactive, você tem o Move também, porque tem colágeno, mas assim, o Light Ultra o Bioactive, né? São essenciais. Às vezes a gente deixa muito a parte aminoácido de lado. Pouca gente acaba usando o Light Ultra, acha que é um componente só para substituir uma alimentação, né? Para Tem que perder estar na peso ou ganhar academia, né? massa. Não é. Ele também ele serve para tudo isso, esse processo, tá? E aí você usa antioxidantes de uma forma geral, então com o nosso antioxidante, o Imublend, na verdade todos que têm vitaminas, né, que tem vitamina C, D, esses compostos, eles vão ser antioxidantes. Então todos ali eles vão estar contribuindo. Mas você falou assim, para longevidade, assim, de mesmo longevidade, o longo prazo, é fazer a suplementação plena todos os dias. Então,
o Aloe, o Daily, o Bioactive, o Arctic Sea, né? Assim, o Gallic. Então, se você fizer e o Royal Jelly, se você fizer isso, assim, a gente não falou também do Bipollen, né? Então, assim, se você fizer isso todos os dias, a longo prazo, você vai ter aumento da telomerase, naturalmente, melhor funcionamento dos sistemas de uma forma geral, e tudo isso vai contribuindo. Porque também não adianta você só pensar na telomerase. Por exemplo, a telomerase, a gente quer aumentar ela para que o telômero dê longevidade. Mas, por exemplo, existem células que se multiplicam de forma indefinida, não tem limite de multiplicação, e onde a telomerase está muito em alta. Sabe qual é a célula? A célula neoplásica, Sim. entendeu? A neoplasia, que são células que desvirtuaram o câncer, né? Desvirtuou a sua ação normal e é uma multiplicação desenfreada. Vai pegando o tecido normal e vai povoando com um tecido que não é bom. E aí, por exemplo, a gente fala, hoje tem a bioquímica, vamos dizer, a fisiologia celular, onde você pode chegar na telomerase do tumor e, e você inativa a enzima para fazer o tumor morrer. Olha que negócio massa. É uma coisa que também estava. Então, assim, quando eu só estou citando isso pelo seguinte: o telômero é importante, é um medidor, vai cair naturalmente, a gente pode alongar ele e dar longevidade. Então, faz a suplementação plena para que todos os tecidos funcionem bem, diminui a produção de radicais livres, naturalmente, porque a gente não está falando, não um telômero em uma célula, né? São milhões e milhões, né? Então, assim, desinflama teu corpo, né? Faz essa paz celular, e aí, com certeza, o telômero e a telomerase vai tá muito bem. E tem uma coisa ó, que eu estava estudando esses dias também, chamada epigenética. Caramba, que negócio fantástico, assim, porque, ó, se for deixar aqui, ó, a gente vai durar. Mas, ó, a epigenética, ela mostrou um negócio interessante. O código genético, ele é a mistura do que papai com a mamãe e diz o que você é, o que o sua célula vai ser. Só que, muitas vezes, você acaba, de acordo com o ambiente que você vive, com o seu estilo de vida, você acaba tendo, por exemplo, se você pegar irmãos gêmeos idênticos e colocar em ambientes diferentes, eles foram separados na vida, um viveu num ambiente, outro viveu no outro. Eles cresceram e são totalmente diferentes as características, as doenças. Porque, teoricamente, o DNA é o mesmo, o corpo é igual, né? A fábrica deu o mesmo corpo para cada um, eles deviam crescer iguais e deviam ter doenças iguais. Só que aí começou a se mostrar que houveram comportamentos celulares diferentes, com os meios diferentes. O que que acontece? O DNA, ele diz, de A a Z o que você tem que fazer lá. Só que se descobriu que o ambiente externo, aquilo que a gente passa, que a gente vive, que a gente se alimenta, a energia das outras pessoas, elas vão evidenciando características em certas partes do DNA e vão desligando outras características. Imagina isso. Imagina você ter um código genético preparado que teoricamente era inviolável, mas você é como um livro, que se eu der um livro para cada um aqui, o mesmo livro para cada um, e der um marca-texto, nem todo mundo vai grifar a mesma coisa. A gente vai grifar coisas diferentes. Então, a mesma coisa no DNA. Você está num ambiente, sei lá, eu fui preso com 15 anos de idade, estou na penitenciária a vida toda. Meu DNA é grifado por causa da penitenciária, por causa do estilo de vida, da alimentação das pessoas, nível de estresse. A outra pessoa não viveu numa vida saudável, de uma família boa, tal. É totalmente diferente. Isso interfere no DNA. Detalhe, essa interferência no DNA entre apagar e acender algumas características é hereditária. Comprovadamente é hereditária. Pegaram um ratinho e o ratinho ele usa muito o olfato, né, para comer, para se guiar. Pegaram um ratinho e colocaram numa partezinha assim, que tinha uma plaquinha de metal, um aroma de um odor que ele gostava muito, tipo um perfume. Aí o ratinho rapidamente foi para lá. Quando ele chegava, que ele começava a cheirar, que ele tinha bem-estar, aí a plaquinha dava choque. E ele saía correndo dali. Aí daqui a pouco soltava o ratinho de novo, ele sentia o cheiro, ia lá, levava choque e saía correndo.
Chegava uma hora que o ratinho chegava no ambiente, mesmo sentindo o cheiro, ele não ia mais na plaquinha. Ele ficou condicionado a, né, porque ele sabia que o cheiro ia levar a choque. Então ele condicionou o cheiro ao choque. Aí o que que aconteceu? O filhinho desse ratinho, que nunca tinha levado choque, quando foi jogado no mesmo ambiente, ele não foi cheirar o perfume. Já pensou? Essa experiência mostrou que essa acender de partes do DNA e desligar de partes do DNA foi hereditário. Aí eu usei isso, viu, Érica? Eu usei isso na minha palestra, falando assim, que quem gosta de ler Napoleão Hill, né, que fala muito dessa parte da herança que a gente tem, não só genética, mas herança social. Né? Isso é coisa de 1920, né? Napoleão Hill é 1920, 25. E aí essa herança social, ou seja, ligar algumas características e desligar outras, é hereditária. Então, a gente aqui, além de estar pensando na saúde, cuidando, né, da nossa família, do nosso seio familiar, tem que ter cuidado com nossos filhos e dar o game lá todo bonitinho, a gente também tem que pensar na nossa prosperidade, na nossa forma de agir no dia a dia, no como a gente vive. Porque se você vive uma vida, né, de mão fechada, de escassez, de lutar todo dia, dar graças a Deus por ter pago as contas e não estar devendo a ninguém. Ah, se melhorar estraga, né? Todos esses pensamentos, você vai acender parte do DNA e vai apagar outra parte do DNA. Isso vai ser hereditário para o seu filho. Então, todo mundo aqui que é FBO tem toda a chance de ser próspera e tem chance de ter tudo aquilo que você quer ter, você tem aqui nesse negócio. Então, eu fiquei pensando muito nisso, na epigenética e no network marketing também. Foram duas coisas que eu pensei, telômero e no epigenética. E aí eu falei isso na palestra. Tudo se Então, assim, interliga. é uma coisa que, cara, ó, todo mundo tem, né, tem tudo para ser feliz, para ter tudo, para ter todos os sonhos. Né? Basta você determinar. Por exemplo, eu faço uma palestra sobre sonhos, objetivos e metas. É uma mentoria. É uma hora e pouco, no mínimo uma hora. E não dá para você achar que o livro dos sonhos, ou você fazer um quadro, eu tenho aqui um quadro dos sonhos, eu até tinha aqui, ó, tem aqui umas coisinhas que eu gosto de viajar, tá aqui nas meus coisinhas do sonho, aqui é só para lembrar. Mas você achar que você vai fazer um quadrinho assim, e botar um avião, botar uma casa bonita, um carro, sei lá, uma viagem, você acha que aquilo ali vai estimular seu cérebro para você ter tudo aquilo ali? Meu amigo, o livro dos sonhos é tipo DNA, é complexo. Pode começar a escrever, tem que ser algo assim, ó. É o mapa da sua vida. Faz uma viagem para a Europa aí. Você vai comprar passagem, hospedagem, vai saber para onde vai, alugar o carro. Você faz uma programação bonitinha da viagem. Com medo de dar problema lá na viagem. Quem nunca viajou assim para fora, né? Programa tudo bonitinho e tudo dá certo. Porque programou. Isso só foi uma viagem. Olha o trabalho que deu. Imagina a nossa vida. No mínimo tem que ser um livro assim, ó. Mas se você fizer, vale a pena. E esse negócio dá, viu? Dá porque, pelo menos para mim, tá dando. Doutor, Ah, todos esses suplementos que o doutor citou, eu estou tomando junto com meu esposo. E hum. é fantástico. Todos, assim, foi intuitivamente. E agora o Arge já será o nosso próximo, porque é visível. Foi pós-dengue, doutor. Então, nossa, É. caiu plaqueta. Então, eu percebi que foi incrível continuar, continuamente. Não vamos parar por um bom tempo a suplementação. Você, Isabel? Isabel, isso. Ó, Isabel, você tocou num ponto muito importante que a gente está passando hoje. As pessoas estão. Eu tenho visto isso porque, como eu andei em hospital, UTI, centro cirúrgico, né, a gente conversa com os colegas. A pessoa pega um vírus comum, uma influenza, que causa gripe. E aí você debilita seu organismo, você consome, né, o sistema imunológico, você tem lesão de células e você tem que repor aquela célula. Então, os nutrientes vão ser usados em maior quantidade. Então, você tem uma perda ali, para depois recuperar e voltar ao normal. Então, o que é que está acontecendo hoje? Você tem influenza e teve uma perda.
vai que o Aedes aegypti, né, o que transmite a dengue, pique você nesse caminho. Você está debilitado da gripe e pega a dengue ao mesmo tempo, uma infecção cruzada. A chance de você complicar é altíssima. Altíssima. Então, se você estiver usando o Imublend, que quando o influenza entrar no corpo, ele já vai evitar a replicação viral, vai cortar essa multiplicação dos vírus. E você já tem aminoácidos, você já tem vitaminas, você já tem substâncias que vão rapidamente recuperar você. Por mais que você pegue a dengue, você vai estar muito melhor preparado. Então, eu tenho visto Obrigada. aqui, Isso. Eu eu vejo tenho visto porque foi aqui, assim. Eu estava tomando, meu esposo não. Eu tomei 3 litros antes do aloe vera, ele não. Ele debilitou e eu mantive. isso. Desculpe interromper. Isso, é isso mesmo. Então, assim, tomara que seu esposo nunca mais pare de suplementar, né? Que tenha, assim, juízo, né? Pelo amor de Deus. Mas, assim, é uma coisa que vocês podem falar para as pessoas, ó, tem que ter muito cuidado. Ah, por que tanta vitamina? A gente usa todo dia. Não é usa tomando, é usa no corpo. A oxidação é diária, É nós somos importante. atacados, né? Continuamente, né? É importante o uso diário, porque a gente toma hoje, ele não vai durar 3 meses. Tipo assim, é igual a água. A água que a gente toma hoje vai É. ser usada hoje, né? É importante a gente ter isso também, né, no pensamento. Tem uma É, pergunta aqui. hum, Meu filho é a PLV. Tem possibilidade de melhora com aloe vera? É a PLV do leite de vaca, né? Rejeição, é isso? Do leite de vaca? Ela tá perguntando o que o filho dela tem. certo. O que que É, indicaria? Não sei a idade dele, Dulce, qual que é a idade? E rinite, estão perguntando. tá. Pronto. Existem algumas doenças no corpo que você não metaboliza algumas proteínas. O que que é o leite de vaca, né? Assim, o leite ele tem rico em algumas substâncias, né? A principal delas é o cálcio. No caso, ele não toma o leite, não é isso? Ele é alérgico ao leite, né? Pronto, então ele não toma. É a Ele não doença. metaboliza a enzima, ou a lactose ou a proteína, né? Um dos dois. Ou o açúcar ou a proteína. Então você tem que repor isso. Aí a gente tocou que não é só a criança. A criança, você toma o Light Ultra, por exemplo, o aloe vera, você vai repondo. Agora, por exemplo, o cálcio. Muita gente condiciona o uso do cálcio a só a osteoporose, aos idosos, né? Então, pessoas que têm intolerância ou não podem, de uma certa forma, tomar o leite, é uma boa fonte de cálcio que está sendo perdida. Então, a reposição de cálcio é importante. Ah, não tem um cálcio agora. Tá, mas tem no aloe vera, né? Você tem no dele. Então, você vai no Light Ultra, você vai repondo. E rinite, que é a inflamação do nariz, aí você tem várias causas. Mas melhora o seu sistema imunológico, melhora o efeito anti-inflamatório no corpo, que é o aloe vera sempre, mas ou o Imublend ou o Gami, dependendo da idade. Então, esse Gami aqui tem ajudado bastante, né? Ele foi lançado agora, mas eu já estou usando no pós-operatório, muito bom. Tá? Então, assim, como a gente falou no início, eu sempre falo isso eu não sou aqui, eu não sei tudo de suplementação, nem de medicina, não, não. Pelo contrário, eu sei um pouquinho, tenho me aprofundado, tenho estudado e a gente vai buscando coisas novas. Mas eu não tenho medo de falar isso. Tome a dose diária de cada nutriente, que você vai ter um corpo saudável, independente de doenças ou de não doenças, se você tiver doença. E a Erika falou um negócio interessante. Ah, quanto tempo eu tomo suplemento? É pro resto da vida, se você quiser ter algo saudável de verdade. Você não come todo dia, você não escova o dente todo dia, não toma banho todo dia, tem coisa que é todo dia, suplementação também, né? Não tem como. Agora sim, nosso suplemento é tão bom que ele tem um efeito residual ainda, né? A gente para, às vezes, um pouquinho, ele continua. Mas se você descontinuar de vez, não tem dúvida. E agora, A gente ficaria a noite inteira aqui ouvindo, viu, doutor Valério? eu que agradeço. Eu sou um fã dos suplementos da Forever. Boa Eu, noite. Boa noite, meninas. Gente, me perdoem, não liguei a câmera antes. Boa noite. Boa noite. Eu Boa noite. estava numa outra atividade, só que eu estava ouvindo tudo.
E aí a minha filha no negócio, a Isabel, ela deu o depoimento dela aí, eu tô muito orgulhosa. E eu sou Nutri, doutor. Que live maravilhosa. Que Obrigado, viu? reunião incrível. Gratidão, gratidão, gratidão. Foi fantástica, foi fantástica, foi fantástica. É, eu fico muito feliz de ver profissionais da saúde engajados nisso, porque, gente, essa é a proposta do bem-estar do futuro. A gente cuidar das pessoas antes delas adoecerem. E Exatamente. é muito incrível e eu estou muito feliz, eu realmente sinto muito de não ter ficado com a câmera ligada, mas eu estou muito feliz de ser Forever e assistir agora um treinamento como esse e, gente, nós estamos no caminho certo. O propósito é a gente levar saúde, bem-estar e prosperidade para o máximo de pessoas possíveis. Isso é o que a Forever nos proporciona. Eu estou sem palavras para dizer, eu estou até emocionada e vamos fazer história nesse Brasil afora. Com certeza, com certeza. Já estamos fazendo, iniciando, né? E vamos crescer muito. Esse propósito de levar as pessoas, né? Saúde física, saúde financeira também, porque o bem-estar está inerente à nossa condição financeira, né? É a condição social que a gente tem hoje. Então, e outra coisa, mais do que isso, viu? Um grande ganho, eu acho que o maior ganho que eu tive nesse negócio, assim, no network, na parceria com a Forever, é a mentalidade. A Sim, mentalidade que eu adquiri hoje, assim, me transformou minha vida. sim, Eu sou sim, uma gente. pessoa. É um tratamento da mente para o corpo, para a saúde, para a energia, para tudo, para tudo. Eu tenho 5 meses de negócio, 5. E hoje eu tive que defender o negócio, gente. Sabe aquele dia que você tem que defender o negócio? Então hoje eu tive que defender o negócio. A gestão disso foi difícil, mas ao assistir um treinamento desse, eu falei, defendi bonito. Muito E bem. sério, Parabéns, excelente, excelente. Porque, assim, em todo lugar, né? Em todo. Onde a gente passa. Eu, quando iniciei o negócio há 4 anos atrás, eu fui muito criticado, né? O pessoal, na clínica que eu tinha uma parte lá da clínica, o pessoal falava: ah, o André endoidou agora. Ou ele endoidou ou tá quebrado, porque vai vender forever. Foi o que falaram para mim. E aí, assim, eu não me levo por ladrões de sonhos, assim, é uma coisa que eu consegui fazer isso. Hoje em dia eu vejo essas pessoas me perguntando como é que faz o negócio, como é que é, e tal. Hoje, assim, eu tenho uma vida bem mais tranquila mesmo, mesmo, mesmo. Eu estou vendo muitos profissionais de saúde, da área de saúde com condição financeira ruim, ruim mesmo, assim, vivendo do status e só trabalhando, 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 laçando e comendo, não tem tempo para a família, não tem tempo para se cuidar. Eu vou operar no meu hospital lá, que eu trabalho, eu vejo as pessoas, eu vou muito tranquilo. Eu trabalho 2 dias como médico, quarta e quinta. Amanhã eu vou trabalhar. 2 horários como médico, como consultório, eu faço direto amanhã. Quinta-feira eu acordo, opero, atendo de tarde e acabou. Porque eu tenho uma renda passiva, eu tenho outra renda, né? Tenho um negócio, então eu fiz esse direito. Há 4 anos atrás eu trabalhava quase que todo dia. Então, essa mentalidade eu consegui, fiz troca, porque assim, eu não vou parar. Sei lá, eu ganho, sei lá, X mil reais, trabalho 6 dias por semana, vou parar para ganhar 10 vezes menos. Não, não foi isso. Eu fiz substituição de receita, tá? Eu fiz aquilo que eu mais comecei. Eu aprendi uma coisa nas mentorias, que é a lei de Pareto, que é o 80-20, eu não conhecia. Comecei a fazer a minha lei de Pareto lá, o 20-80. E deu muito certo. E assim, me deu tempo para me dedicar à rede, treinar pessoas. Eu estou com a Carla agora, que acabou aqui, eu vou treinar, fazer mentoria. Ela está nos Estados Unidos, está na Flórida. Iniciou lá um braço, uma rede lá, assim, que a gente vai fazer bem forte. E eu faço o maior prazer do mundo. Então, assim, quando você começa a desenvolver um negócio acreditando com brilho nos olhos, que você vê ele desenvolvendo, não é? Se você tem há 4 meses,
resista a tudo isso, faça 1, 2, 3, 4, 5, né? E siga que você vai ver. Que belo negócio, que belo negócio. No início é muito baldeografia o tempo todo, mas eu lhe digo uma coisa, vale muito a pena. Cada baldeografia de água fria desse que sirva de combustível para você. Então, assim, Sim. hoje, após 4 anos no negócio, eu já tenho uma diferença de vida do ponto de vista financeiro, principalmente de qualidade e da mentalidade. Então, você vai ver como a mentalidade vai desenvolver. E você vai começar a impactar pessoas, e você vai mexer com a vida de pessoas do ponto de vista positivo, vai fazer elas crescer, elas vão ser reconhecidas, vem o reconhecimento. É muita coisa, minha gente, assim, que de forma positiva. Vale muito a pena, né, a gente desenvolver o negócio, né, em rede, fazer ele de forma profissional, fazer todos os dias, né? E, e assim, siga seus sonhos, siga seus objetivos, faça suas metas, bata elas, né? Faça de cada meta uma conquista grande. Vocês vão ver a diferença. Ó, eu aprendi a pensar muito grande nesse negócio. Eu já tinha feito várias conquistas, mas agora eu penso muito grande, muito grande, muito grande. E não está sendo difícil, está sendo mais fácil do que antes. Então, vale a pena. E além disso, a gente tem, ó, tá aqui, ó, meus produtinhos que tá tudo aqui, ó. Toma tudo. Até o Lips, viu? Até o Lips. É, É a um gente prazer precisa das conhecer. Eu, pessoas. inclusive, a doutora Karina aí parece irmã da Isabel, né? Então se São cuida. amigas. Amigas e irmãs, doutor. Ah, Amigas tá, irmã. desde os 15 anos de idade. Ah, muito bem, muito bem. Essa empresa, ela proporciona que a gente trabalhe com os nossos grandes amigos. Isso é fantástico. O tanto que a gente está se vendo agora, né, Isabel? Com certeza, exatamente. É muito bom. Gratidão. Doutor André falou uma coisa importante. Eu vejo muitos profissionais médicos, doutor, enfermeiros, agora os nutricionistas, né, sem tempo. É muito triste ver nutricionistas que não tem nem tempo de suplementar, não tem a parte financeira também para se suplementar. A gente observa muito isso, né? Médicos sem saúde. Então, a Forever realmente vem para agregar realmente nessa parte aí também, né? Em todas as saúdes. Com certeza. De verdade, né? Não é uma coisa que, se você fizer, acontece. Não tem como. Se você usar os suplementos todos os dias, melhora a saúde. Se você fizer o negócio todos os dias, melhora o financeiro. Reconhecimento vem, qualidade de vida, tudo isso. É só fazer. Gente, alguém quer fazer mais alguma pergunta, o doutor André? Tem mais uma pergunta que é da Hermínia. A Hermínia gostaria de saber, doutor, num caso assim de mioma, de cisto, de ovário policístico, qual seria um tratamento assim bem eficaz com os nossos nutrientes para eliminar esse problema assim o mais rápido possível? O ovário policístico, o mioma é uma coisa, o ovário policístico é outra, né? São patologias assim ligadas à ginecologia, tem que ter acompanhamento ginecológico, tudo certinho. Mas do ponto de vista, né? Pensando em mioma com uma lesão uma tumoração benigna do útero, aloe vera, né? Com certeza, a Semanã está aí, né? Mandando no processo. Então, aloe vera pode ser com BITS, né? Por questão de regulações hormonais, o Arctic Sea, certo? E aí sempre eu associo, né, nessas patologias em um blend, tá? Junto. Então, assim, pelo menos esses três, você já teria assim, um resultado. Eu lembro, vou falar de novo, né? Não precisa ter mioma, ou ter artrose, ou ter... Tá tomando tudo isso. Então, se você puder tomar o Galactime, Bioactive, o Royal Jelly, tome. Com certeza vai ajudar. Mais alguma pergunta, gente? Nenhuma? Doutor, gostaria de deixar uma mensagem para finalizar o nosso treinamento, deixar uma mensagem para o pessoal aí. Olha, eu queria, assim, agradecer a vocês, Simone, Érica. Pessoal, vocês têm pessoas fantásticas com vocês, assim, eu admiro muito vocês. É, Vejo os treinamentos, né, no Netfor, então, assim, façam do sistema um grande guia, né? Um grande guia.
Vocês sabem que tem que suplementar, não precisa estar aqui dando muita palestra, muita coisa e tal. Suplementem tudo, isso aí não tem dúvida. Usem todos os produtos. Não se permita. Eu, quando era pequeno, não é que eu sou pequeno no negócio, porque o negócio hoje tem Platinum Centurion. Para um gerente ouro, eu sou muito pequenininho. Mas, quando eu era menor ainda, um pouquinho, eu não usava todos os produtos. Me permitia ter sei lá, um sabonete líquido no quarto de hóspedes lá, de outra marca. Dava as brechinhas, ia furando o saquinho, sabe? Aquele saquinho vai vazando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, depois o saco murcho. Então, usem tudo, todos os produtos. Façam Você é fiscal de você mesmo. Eu estou usando o gel dental, o sabonete líquido, o aloe e tal. Tem alguma coisa aqui que eu estou usando que não é da minha empresa, que não é do meu negócio, né? O meu negócio André Valente, a Forever é a parceira que eu tenho eu adotei os nutrientes, então, os produtos. Então, use os produtos, brilhe os olhos por ele, de forma verdadeira você vai compartilhar. Quando você fizer isso, você vai estar crescendo o seu mercado, porque o nosso negócio é rede feito de forma profissional, né? Quanto mais clientes preferenciais você tiver na rede de vocês, crie grupo, né? Você cria lá um grupo de WhatsApp, você está fomentando, vai estar ajudando, compartilhando, você estava ajudando ele do ponto de vista de saúde, e seu negócio ali, ó, cliente preferencial, o assistente supervisor, que não é ativo, ele ganha 25% do valor do consumo do assistente supervisor. Se ele tiver ativo, 30%. Então, isso ajuda. Se for gerente, 43%. Né? Faz o seu negócio, bota no papel. Quantos clientes preferenciais eu tenho? Quanto eu quero ter? Até o final do ano. Quanto eu vou faturar com isso? O que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Não é? Acende, vira gerente. A gerência é o início do grande negócio. Então, tudo isso, esses passinhos, sigam as suas lideranças, os seus ascendentes, né? Eu acho que é o grande segredo. Não existe segredo para fazer esse negócio, só não sei fazer todos os dias e fazer até dar certo, né? Mas siga seus ascendentes. Vocês têm pessoas fantásticas, líderes fantásticos, que só vão te ajudar. Agora, eles não vão fazer por você. O barquinho de vocês remam, né? Então, remem muito e peçam ajuda deles. Vamos até dar certo. Tá? Eu sou muito fã dos produtos, mas eu sou mais ainda do negócio. Eu acho que o negócio, assim, ele não tem limite. Ele pode levar a gente para uma situação que é ilimitada mesmo, mesmo. Em algo muito maior, muito grande. Só depende da gente. E nesse caminho, a gente sempre focado, né? A gente sempre sendo acompanhado pela saúde. Porque imagina você aí, centúrio, com tudo, né? Com tudo que você tem de casa, carro, jatinho, sei lá, o que você quiser, sem saúde, sem poder usufruir disso. Então, é um negócio fantástico. Você vai ter saúde, vai poder usufruir aquilo que você quer, né? Eu estou falando já tinha só um exemplo, né? Qualquer coisa. O negócio pode dar qualquer coisa. Então, a gente obrigado para vocês aí, tá? Para todo mundo, beijo no coração. Obrigado a nós, viu, doutor? Uma salva de Gratidão. Gratidão, doutor. Obrigada, Deus palmas, abençoe. André. Foi maravilhoso. Precisaria de umas 10 vezes aqui, viu, André? É verdade. Muito obrigada, viu? Deus abençoe a vida do doutor. Muito obrigada, Obrigado, gente. obrigado mesmo. Gratidão, Obrigada, gratidão. André. Ótima noite. E aí, gente? Doutor foi? Doutor tá aqui ou o doutor foi embora? Aqui, Só tá estou aqui. olhando Parou a aqui. gravação? Parou a gravação? Deixa Só eu estou olhando parar. aqui, viu? Ah, Tô tá vendo- bom. A Lúcia Arruda, doutor, só um minutinho. Tinha uma pessoa com a mãozinha levantada e eu tô com dó dela. É Lúcia Arruda. Quer falar, Lúcia, com o doutor? Será que ela foi embora? Acho que ela bateu palma. Ah, tá. Eu achei que É ela porque tava com agora a se fala mãozinha. alguma coisinha, aparece na tela, né? É, Eu vou agora para linkar direto agora Alagoas com Estados Unidos, Flórida. então tá bom. Uma salva de palmas pro Valeu, doutor. mesmo. Liga Tá bom, aí o seu obrigada, microfone doutor. para ele Boa ouvir suas noite. palmas. Obrigada, doutor. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.